Olá, eu sou Anderson Lima, estou doutorando na Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, Presidente Prudente, no curso de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Vim apresentar para vocês um relato de experiência, a oferta de alimentos saudáveis pela comunidade que sustenta a agricultura São José durante a pandemia Covid-19 em 2020. Então, nós vamos aqui rapidamente falar sobre os conceitos, a justificativa, objetivos, metodologia, que é a CSA São José, resultado de discussão e uma conclusão. Então, a Comunidade Sustenta a Agricultura é um movimento que iniciou em 1970 no Japão, com o movimento Teikei, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, chegou no Brasil em 2011. E é um modelo de trabalho conjunto entre agricultores de alimentos cultivados nas linhas agroecológicas, né, e consumidores, coagricultores. Essas linhas agroecológicas basicamente são a agricultura orgânica, a biodinâmica e, por último, que vem desenvolvendo a agricultura natural de Moquitiocada. Os coagricultores recebem os alimentos direto do organismo agrícola, sem custos adicionais, e desta forma o agricultor, sem atravessador, sem pressão do mercado, ele pode se dedicar de forma livre à sua produção. E nós temos a CSA Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, ela foi fundada em 2011, então ela ajuda a construir modelos, projetos agrícolas baseados na comunidade, aonde os agricultores podem se orientar, né, e com isso eles garantem um futuro ao seu organismo agrícola. Então a CSA Brasil tem um papel fundamental aí de ajudar a estabelecer essas CSAs pelo Brasil. A agricultura natural, né, foi preconizada por Moquitiocada na década de 1930. Então, ela é uma linha de cultivo onde está a sua base, na verdade, da lei da natureza. Ela tem como característica dar vida à missão do solo, mantendo a sua pureza, o que vai permitir cultivos e produções de alimentos saudáveis com elevada energia vital, que vai o quê? Beneficiar o consumidor, incrementa de forma positiva a sua saúde, o seu bem-estar. E Moquitiocada compôs um poema intitulado Ciclo da Vida em 1931, onde ele diz: quando apanho uma folha caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida. Então, dá-se aí o início da filosofia da agricultura natural de Moquitiocada, tendo como base, né, a afirmação: o solo tem vida. A justificativa é: a agricultura familiar, segundo a FAO, é responsável pela economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, por isso já é uma grande relevância. Coloca 70% de alimento no dia a dia no prato do brasileiro e é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Então, esse cenário breve aqui já demonstra a grande importância da agricultura familiar no Brasil. O trabalho justifica por ser relevante, né? Porque nós tivemos aí muitos impactos negativos provocados pela pandemia, trazida pela Covid-19, gerou muitas incertezas, prejuízos na saúde do ser humano, na agricultura familiar. Muitos agricultores, né, tiveram produtos perdidos a campo, diminuíram renda, né? Mesmo os que entregam para o governo da merenda escolar também tiveram aí vários impactos, já tem vários artigos falando sobre isso também, né? E assume papel de suma importância, uma vez que há ainda poucos trabalhos desenvolvidos e publicados no Brasil por meio da vivência e acompanhamento no contexto da comunidade que sustenta a agricultura CSA. O objetivo geral é apresentar o modelo associativista da comunidade sustenta a agricultura como uma alternativa viável para fornecimento de alimentos saudáveis em São José do Rio Preto, denominado CSA São José, no período da pandemia no ano de 2020. Então, esse é o nosso objetivo geral.
Como específico, nós temos verificar se houve mantença de renda do agricultor durante o período de pandemia Covid-19 no ano de 2020, analisar o processo de partilha dos alimentos e a biossegurança durante o ano de 2020, investigar se a relação do apreço entre o agricultor e o coagricultor se mantiveram, né? Se isso é um ponto muito importante também que norteia uma CSA. A metodologia, a pesquisa é qualitativa, a coleta de dados utilizou-se a técnica de observação sistemática direta e participativa a campo e na partilha no dia da distribuição dos alimentos, tá? Então foi semanalmente, de maio a novembro de 2020, tanto o processo de cultivo como a organização da partilha, né? Esse trabalho também ele está validado pelo Comitê de Ética também da universidade, né? Está cadastrado, e os dados foram descritos conforme Santos, visando a fidelidade das informações. O trabalho, então, é um relato de experiência que aborda essa relação direta do agricultor e consumidor, considerado como coagricultor, né, de impacto positivo no contexto da promoção de cultivo sustentável, que respeita as leis da natureza, a promoção do desenvolvimento local e a oferta de alimentos saudáveis a coagricultores isentos de agroquímicos. Então, isso é muito relevante, esse relato de experiência, dentro deste contexto, né? Um relacionamento, uma cadeia de relacionamento entre o agricultor, o coagricultor, o fornecimento de alimentos saudáveis, aonde tem impactos positivos não só na saúde, como na dimensão ambiental, na social, na econômica. Então, é um trabalho muito interessante. Na linha do tempo, a CSA São José, em novembro de 2017, após uma grande organização, teve um encontro de apresentação, onde tivemos representantes da CSA Brasil falando sobre o movimento, dando todo um apoio. Em 2018, fevereiro, houve uma reunião de associação, houve o início do desenvolvimento dos trabalhos, teve visita de campo. Aí nós tínhamos 4 agricultores nessa época que entraram para fazer todo esse trabalho. Em 2019, iniciando um novo ciclo, houve 2 agricultores que deixaram a CSA, mantivemos 2. Então, houve uma reorganização dos agricultores, os cultivos. Em 2020, veio o grande desafio, que era manter o fornecimento de alimentos, a renda do agricultor. Então, tivemos que usar aí a tecnologia, usar todos os geracionamentos de biossegurança para isso. Então, a CSA ela veio sendo conduzida e desenvolvida como um grupo participativo, de caráter associativo, onde os coagricultores interagem, apresentam sugestões, junto com um grupo de apoio. O grupo de apoio é aquele que tem os voluntários que ajudam, né, no direcionamento das atividades, a interface entre agricultor, coagricultor, define a melhor forma de trabalho na condução do processo, da proposta, juntamente com os agricultores, né? E é muito importante salientar que este relato de experiência, a CSA São José, é a primeira CSA de agricultura natural de Muquitiocada no Brasil. Então, isso é muito importante também, esse cultivo agrícola, né, com energia vital, e tem toda essa preservação que falamos anteriormente. E a CSA ela se desenvolve tendo como base 10 pilares. O primeiro dele é o apoio mútuo. Toda a comunidade, então, se ajuda. Então, esse relacionamento ele é muito importante, né? E em cima disso nasce o apreço, que é a espinha dorsal de uma CSA. É o respeito pelo agricultor pelo coagricultor, eles mantêm um relacionamento de confiança, de ajuda mútua, então isso é muito importante, né? E também o cultivo diversificado. Então, esse cultivo são produtos da época, né? São quantidades de... Então, as pessoas passam a se alimentar de alimentos que elas nem tinham noção do que era. As PANCs, né? Planta alimentar não convencional, como o trevinho de 4 folhas, né? Então, e outros mais, é muito importante, porque há o resgate cultural, há um aprimoramento de um novo olhar. E aí tem o aceite de alimentos da época. Então eu sei que em maio eu não vou comer manga, porque manga é dezembro, janeiro, fevereiro. Eu sei que eu vou estar
no verão, não vou comer espinafre. Porque espinafre é da época de inverno, não é da época de verão. Então isso é muito importante a gente entender para poder estar mudando, né? Entender que cada época tem o seu alimento. O que não acontece no mercado convencional, onde você tem tudo nas gôndolas, né, de um ano inteiro. A relação de amizade, que isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas muito frias, muito distantes, então há um relacionamento no dia da partilha gostoso, os co-agricultores conversando com os agricultores, trocando experiência, trocando receita. Isso é muito bacana também. A gestão é compartilhada, né? Então, o grupo de apoio faz essa interface, todas as decisões são tomadas na comunidade, em reuniões, direcionamento, a opinião do agricultor. Então, essa gestão ela é compartilhada, né? Então, a comunidade ela se autogere. A distribuição é independente, porque o agricultor ele não depende de terceiros para poder fazer o seu trabalho, fazer a sua entrega. Aqui é muito importante também porque o agricultor ele não precisa estar indo em feira, voltando com o produto, indo no mercado, não. Ele faz a partilha, que é essa distribuição, uma vez por semana, ou seja, ele tem 6 dias para poder se dedicar ao seu organismo agrícola. Isso é muito bom também em relação ao desenvolvimento das suas atividades rurais. Fortalece a economia local, porque esse dinheiro não vai para fora do município, fica no município, né, promove todo um desenvolvimento local. A aprendizagem mútua, porque na verdade não é fácil desenvolver uma CSA, é muita quebra de paradigma, mas todo mundo tem um objetivo único, as pessoas vão mudando seus olhares com o tempo, então é um relacionamento muito bacana. Tudo isso gera uma estabilidade. Essa estabilidade ela retroalimenta todo o sistema. Então, esses são os 10 pilares de uma CSA. Aqui é uma imagem da reunião de apresentação em novembro de 2017, com 41 participantes. Primeira visita de campo em dezembro de 2017 para conhecer o organismo agrícola, conhecer o agricultor. Aqui é a reunião de implantação em fevereiro de 2018. Este organismo agrícola 1 e o organismo agrícola 2 são dois agricultores que fazem as partilhas para a CSA São José, cultivando pelo método da agricultura natural de Moquitiocada. Antes da pandemia de 2019, aqui na figura 1, a gente vê como os alimentos são disponibilizados, então o coagricultor vem com a sua sacolinha, e vai, né, pegando o alimento. No começo, né, essa figura 2 tem um quadro, então era lá 4 berinjelas, 2 abobrinha, 6 cenoura, né? E aqui, do lado do quadro, na figura 2, os alimentos que eram sobressalentes, né? Eles ficavam aqui, disponibilizados também para a lista de espera de quem estava querendo entrar na CSA, mas não tinha, então o excedente era disponibilizado aqui, tá? E no CSA não há pagamento, há uma retribuição em gratidão de um valor mensal para o agricultor. Aqui foi quando foi realizada uma reportagem sobre a CSA, uma coagricultora fazendo a retirada de sua partilha semanal. Aqui já foi um avanço, mais ou menos em julho, agosto de 2020, adquiriu-se essas bandejinhas pretas, porque passou-se a fazer aí o peso, né, dos alimentos na pandemia, para ficar mais fácil chegar ao coagricultor, pegar, né, colocar e já fazer a sua partilha. Então, isso foi antes da pandemia 2020, né? Na figura da direita aí é uma cesta, abóbora, mamão, pimenta. E veio a pandemia 2019, e o grupo de apoio falou: e agora? E o impacto aos agricultores? O que nós vamos fazer? E os cultivos que estão a campo? Como que eles vão fazer com todo aquilo que está cultivando, está escalonando, poder fazer a partilha com os coagricultores? Nós vamos suspender as partilhas, vamos continuar. Então foi um debate, né, grande do grupo de apoio, perguntando aos coagricultores também.
E aí estudaram, discutiram, né? Então chegou-se a um consenso. O que nós vamos fazer? Bem, isso já era mês de abril, né? Então, no mês de maio, começou a seguir as determinações das autoridades e os coagricultores cuidarem da partilha, né? E passando depois com o sistema de drive-thru. Então, essa foi a melhor decisão, porque até aqui as partilhas eram os próprios coagricultores voluntários que cuidavam, né? E os agricultores ficavam livres para conversar com as pessoas, manter um relacionamento, ou se estava muito cansado aquele dia, podia retornar, né? Então, essa foi a melhor decisão no momento. Então, partiu-se aí para aquisição de sacolas, para poder fazer as partilhas das cestas, né? Todo mundo segundo a biossegurança. Na figura 2 você vê a pessoa chegava, notava o nome, tem um álcool gel para ela poder fazer a higienização dela. Aí depois foi retirado esse sistema, né? E passou para drive-thru. Então, toda a atenção à biossegurança, mesmo a gente sabendo que a questão do plástico, do meio ambiente, mas nesse momento de biossegurança é importante embalar para ter menos contato com o alimento, chegar em casa ficar mais fácil do que o agricultor também higienizar. Todas as caixas plásticas elas seguem as determinações de biossegurança, né, orientadas pela Embrapa, pela Emater, né? Então, e o agricultor também tem orientação, chega em casa e ainda faz a sua biossegurança, a sua higienização no alimento também. Então, o que nós trazemos desse relato de experiência como conclusão, as respostas aos objetivos propostos houve a mantença dos cultivos a campo na CSA São José, diferente de muitos agricultores de agricultura familiar que perderam alimentos a campo, houve a mantença dos alimentos, tá? Os coagricultores receberam de maneira contínua, com segurança, os seus alimentos saudáveis, a mantença da renda mensal dos agricultores, muito importante, manter a sua qualidade de vida, o seu investimento no organismo agrícola, fez a economia local girar, a mantença da qualidade de vida do agricultor e do coagricultor também, né, através de uma alimentação saudável, as questões que envolvem a biossegurança de sua saúde, e mostrou através dessa figura, né, um pé de tomate, que a raiz ali representando a comunidade, os coagricultores, apoiando, né, o agricultor ali, que é o tronco, para dar o fruto no seu organismo agrícola, e como uma simbiose ter toda uma retroalimentação. Então, houve a mantença do apreço, né? O apreço se manteve, esse respeito, esse carinho, essa responsabilidade, essa amizade, esse olhar mútuo. Então, a CSA São José, ela cumpriu bem o seu papel. Como mensagem final, né, o trabalho é muito importante, a agricultura familiar demonstra que a CSA, em conjunto com a aplicação do método agricultura natural, traz como resultado final mantença do agricultor no campo, promoção da saúde vegetal, animal e humana, demonstra ser um caminho viável, econômico, financeiramente, a agricultura familiar, há um aumento de qualidade de vida do agricultor e sua família. Então, o lado social da agricultura natural, ele é muito potencializado dentro desse trabalho na agricultura familiar. Referências, e agradecer aos organizadores do Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, a CSA Agricultura Natural São José, por essa oportunidade. Muito obrigado, estamos à disposição de todos.